Infecções fúngicas da pele são os assuntos do Prevê Saúde. A micose de pele é um tipo de doença causada por fungos que pode atingir qualquer local no corpo, gerando coceira, vermelhidão e descamação. As micoses são mais comuns no verão, pois o calor e o suor favorecem a multiplicação dos fungos que habitam na pele, causando a infecção. Vamos saber mais sobre frieira, impinge e outras doenças de pele causadas por fungos. Para falar sobre os assuntos, a convidada do Prevê Saúde é a médica dermatologista doutora Eliana de Zarzi. Formada e especializada pela Unicamp, doutora Eliana é membro das Sociedades Brasileiras de Dermatologia e de Cirurgia Dermatológica. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a doutora Eliana aqui no nosso estúdio, ela que gentilmente aceitou o convite e vai poder explicar para vocês acerca desse assunto tão importante que faz parte do nosso dia a dia. Eliana, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador se os fungos estão presentes na nossa pele. Eu agradeço o convite e sim, os fungos eles convivem com a gente naturalmente, em grande harmonia, só que alguns desequilíbrios da nossa pele é que fazem com que esses fungos se desenvolvam. Existem fungos que dependem de calor e umidade, existem fungos que dependem de uma pele mais oleosa e existem os fungos que convivem na pele seca, normal, sem nenhum tipo de lesão. E esses são os grandes causadores aí dessas micoses que a gente fala. Os animais também, eles acabam trazendo consequência alguns tipos de micose para a gente, doutora? Sim, com certeza. Tem uma foto ilustrativa número 1, ela realmente explica para a gente que é uma micose causada por um fungo presente num animal de estimação, um gato ou um cachorro. São esses dois círculos vermelhos. Isso, exatamente, que são as famosas impinges, popularmente, né, chamadas, que são as dermatites causadas por fungos na pele. Certo, então normalmente o contato físico direto com um animal que esteja contaminado, contaminado, exatamente, acaba trazendo como consequência esse tipo de infecção na pele do indivíduo. Exatamente. Certo, então essa daí é a famosa impinge. Isso, que na verdade é uma micose transmitida por fungos que ocorrem mais nos animais, mas também em pessoas um pouco mais comprometidas. Doutora, se eu tocar a mão nessa lesão, eu pego isto? Só de tocar não, mas se por exemplo um objeto ou uma roupa contaminada dessa pessoa, você vestir e permanecer por um certo tempo na sua pele, você pode sim ser contaminado por esse tipo de fungo. Então esta doença é contagiosa? Ela é transmissível pelo um contato mais íntimo, uma roupa, às vezes irmãos que dormem juntos, sim. Certo. E por que às vezes a pessoa tendo um contato que não é um contato direto, um contato tão íntimo, acaba também pegando? Só de tocar, pegar um cachorro no colo e já largar, ele já pega, é isso? Não, naturalmente nós temos defesas na pele que impedem o nosso organismo de desenvolver a doença. Só o contágio não quer dizer doença. Certo. Então teria que ter uma predisposição, alguma alteração da pele para realmente desenvolver a doença fúngica. Doutora, isso pode acometer qualquer pessoa, idosos, crianças, adultos? Existe uma predisposição para a pessoa acabar pegando isso daí ou existe alguma faixa etária onde é mais comum a infecção por fungo? Criança e idoso são faixas etárias naturalmente que têm um comprometimento da defesa, ou a criança porque não desenvolveu, ou o idoso porque perdeu. Então, são as duas faixas etárias que se comportam de quase uma mesma maneira, que são mais acometidas. Ou aqueles adultos que são acometidos por doenças mais graves ou imunocomprometidos. Certo. Quais são os locais que os fungos têm preferência? Então, depende do tipo de fungo, ele vai ter a preferência, certo? Então, a foto número 2, ela ilustra uma tinha ou uma micose de couro cabeludo. Então, são as micoses do couro cabeludo. A foto de número 6 é uma micose da virilha, então também é muito comum, tanto homens quanto mulheres, porque é uma área quente e úmida. A foto número 7 ilustra micoses de unha, também super comuns, tanto em homens quanto mulheres.
A foto número 8, o famoso pé de atleta, que também é uma micose dos vãos dos dedos, que pode acometer o pé inteiro ou só os interdígitos. A número 9 é uma micose de face, então parece uma lesão até às vezes patológica, mas aí no caso é uma micose comum. A foto número 10 é uma micose de barba, que se confunde com uma foliculite bacteriana da barba. Então, para isso, a gente tem o diagnóstico por exame micológico direto, achando o fungo, trata. Então, esses são os fungos dermatófitos que são mais comuns. Tem os fungos que dependem de mais umidade, que são os fungos que dão em áreas de mucosa. Então, por exemplo, nós temos na foto número 3... é uma criança, um bebezinho, que tem micose. É o sapinho da boca e da língua. Provavelmente os lábios, a mucosa oral está toda comprometida. Doutora, voltando naquela foto número 2, quais são os sintomas na número 2, então? Naquele quadro onde tinha uma tia... Do couro cabeludo. Do couro cabeludo. Isso. Quais são os sintomas que o indivíduo apresenta quando ele chega no consultório? É a perda dos cabelos, localizadamente. Coça. Com coceira ou não, a maioria dos casos tem a coceira, certo. E com descamação ou não. Então, assim, o que mais chama a atenção é a perda localizada dos cabelos. Isso daí é de início abrupto ou é lento para chegar do jeito que está aí? É rápido. É rápido? É rápido. Um prazo de 15 dias, 30 no máximo, já tem esse acometimento. Se o indivíduo não trata, pode cair todo o cabelo? Pode acometer todos os folículos pilosos, todos os pelos, pode. E quanto mais tempo demora para tratar, mais difícil fica depois para reverter o quadro? Não, o quadro ele reverte. É que o tratamento fica mais prolongado e fica com medicação oral, no caso, por um tempo maior também. Então, criança, a gente tem restrição de alguns medicamentos para não tratar uma coisa, estragar outra, né? Certo. Então, quanto mais precoce o tratamento, melhor. Melhor. Sim. No caso daquela foto número 3, que a senhora colocou por último, é uma criança com sapinho. Certo. Neste caso, esta criança, ela tem uma queda da imunidade para ter esse tipo de fungo na boca? Geralmente ela não tem ainda a imunidade contra esse fungo. Então, certo. Ela tem um contato... E às vezes é uma criança que não está sendo amamentada, então não tem as defesas que vêm da mãe pelo aleitamento, então ela não tem uma defesa própria ainda. E aí entra em contato com fungos de diversas maneiras e acaba desenvolvendo a patologia. Doutora, nesse caso dessas crianças, dói isto, dá febre? Como que é o quadro? Então, a criança ela tem um incômodo para se alimentar, né? Dói São alimentar. Algumas ulcerações na mucosa, como aftas, né? Certo. Ela acaba tendo esse desconforto e tem, vamos dizer assim, todo um acometimento local. Sistemicamente, febre, emagrecimento, só se realmente for um quadro de uma criança desnutrida, onde a infecção ela já se torna mais grave, ela sai da esfera da mucosa oral e vai às vezes para o esôfago, às vezes para o trato intestinal, chegando até a parte de ânus e na região da fralda. Então também tem uma foto nossa aqui, que é a foto número 4, que mostra uma candidíase de fralda, que certo. Pode ou não acompanhar o quadro da mucosa oral. Esta candidíase de fralda é a assadura por causa da fralda? Exatamente, é o contato da urina do cocô. Do cocô. Porque nas fezes a gente tem habitualmente a cândida morando no nosso intestino. Certo. E ela em contato com uma pele irritada por urina e fezes, aquela pele irritada abre portas para o fungo desenvolver na pele. Então é a tal chamada cândida da fralda, né? E é onde você tem todo um complexo, vamos dizer assim, mais doloroso. A criança ela tem que ter um tratamento mais intensivo de proteção da pele, com pomadas, com antifúngicos tópicos. Raramente eu chego no via oral nesse caso, mas são quadros mais avançados. Né? Certo, e muitas vezes a mãe está achando que é assadura, que troca pouco a criança e na verdade já está desenvolvendo algo muito mais sério. E algumas vezes a automedicação é extremamente prejudicial, porque tem muitos corticoides associados com antifúngicos que não são adequados para a pele do bebê e que eles, ao mesmo tempo que eles reduzem um pouco do quadro inflamatório, eles aprofundam a infecção fúngica, porque tira a pouca defesa que a criança tem.
E aí o quadro se agrava muito e o tratamento, quando vem para a gente, é um tratamento bem mais demorado. Os pais estão muito ansiosos, muito preocupados com a evolução da criança. Então, até conquistar o pai e a mãe e entender que vai passar, é um trabalho um pouco mais demorado. A senhora falou também do pé de atleta. É uma coisa muito comum no nosso dia a dia, principalmente nós que moramos num país tropical e temos que vestir um sapato aí o dia todo. Algumas pessoas acabam pegando com uma frequência muito maior. É verdade que o pé de atleta muitas vezes é dado porque a pessoa não enxuga direito os pés, coloca a meia com o pé úmido, a umidade já acaba aumentando e tendo uma maior facilidade para ter esse tipo de doença? Exatamente. Então, esses fungos, eles convivem com a gente, normalmente, e você dá a condição para ele desenvolver, que no caso seria o calor do corpo, mais a umidade não só da transpiração, quanto a umidade de ficar o dia inteiro com o pé fechado no sapato, uma meia quente ou um sapato de borracha que não ventila, não deixa aquela pele respirar, entre aspas, né? Então você dá a condição do fungo que está presente naquela pele desenvolver. Mas é como eu disse, nem todo mundo que tem a condição de calor e umidade desenvolve, porque a gente tem uma defesa natural que nos protege contra o desenvolvimento dessas micoses. Muitas vezes esse indivíduo, se não tratar adequadamente, pega no pé todo? Provavelmente pega no pé, pega nas unhas. E uma pessoa dessa, ele no banho da própria casa, ou de uma sauna, ou de uma piscina, aquela pocinha d'água de onde ele tomou banho, e o pé ficou lá naquele caldinho. Uma outra pessoa que vá e que ela tenha contato um pouco mais demorado, ela pode ter o contato com o fungo. Aí vai dela dar a condição do fungo também desenvolver no local. Certo. A outra foto que a senhora havia mostrado era de uma pitiríase. Essa daqui que é a número 6, na virilha. Certo. Esta daí também é bastante comum, porque é uma região, a região crural, uma região que realmente a gente acaba suando mais. É quente e úmida. E é bastante comum também? É muito comum. É muito comum, até no caso a gente chama em micose, essa é a micose da virilha, né? Tem a chamada micose em calção de banho, que realmente ela parece um calção de banho. E ela é comum agora em época de verão, porque as pessoas ficam com a sunga ou com o biquíni o dia inteiro molhada, tomando sol, então isso vai propiciando com que aquele fungo vá realmente se alastrando pela pele. Certo. E esta outra, número 5, essa número 5 mostra... Essa é uma candidíase cutânea de uma senhora mais idosa, onde ela tem muito calor e umidade abaixo das mamas. E é super comum também a gente ter esse quadro no consultório como se fosse uma alergia. E na verdade não é alergia, é uma candidíase cutânea. E é a mesma situação da fralda. O uso inadequado de medicações, a base de cortisona, elas vão piorando essa lesão, vai tendo quadros até com infecções secundárias. E é muito fácil de tratar e fazer a prevenção. Então, começou o sintoma, já é o ideal procurar um especialista, né, na nossa área, para dar o diagnóstico e já dar o tratamento correto. A senhora mostrou também a foto número 10, onde mostra um indivíduo que tem uma micose de barba. Micose de barba. Exatamente. Realmente dá a impressão de ser uma piodermite, alguma coisa de ser foliculite, que são infecções, né? De folículo piloso. Cada pelinho é um folículo, então infecção... E na verdade não é não fungo. É por bactéria, isso então, mas ele simula um quadro como se fosse aquela foliculite da barba, né? Mas é muito mais extenso, tem até uma associação um pouquinho mais para cima na imagem, como se fosse uma espinha. Então, simula muito um quadro de lesão por bactéria, mas nesse caso o diagnóstico é de uma lesão por fungo. Certo. E tem também a próxima, que é a número 11, que trata daquelas de piscina mesmo, né? Isso. Essa é a micose do verão, né, que todo mundo fala que é da praia ou da piscina, porque são fungos que dependem de uma pele, da gordura da pele. Então, esse tipo de fungo, que é o fungo que habita o nosso couro cabeludo, ele naturalmente convive com a gente também. Quando ele cai na pele, ele gera as lesões. E chama versicolor porque ele pode ter várias tonalidades de cor. Então, na pessoa negra, ele pode se tornar
branco, avermelhado, rosado, e numa pessoa de pele branca, uma lesão escura, castanhada, ou numa pessoa de pele intermediária, ele pode ter múltiplas cores, tanto a branca, quanto a escura, quanto a avermelhada. Por isso que chama versicolor. Então ela pode assumir várias colorações. Certo. O tratamento, geralmente, tem que ser individualizado, não é um tratamento geral para todos esses quadros. A senhora falou que faz um exame a fresco do fungo, a senhora na hora já testa ali, já sabe qual é o fungo? Exatamente. Então, pelo menos a gente vê histologicamente na lâmina, eu já colho um raspado do material daquela pele que está lesionada, coloco na lâmina e vou no microscópio observar qual é o grupo do fungo. Então eu não consigo dar o nome do fungo, mas eu sei em qual grupo ele pertence. E o grupo que ele pertence é o tratamento que eu vou fazer, né? Então é um exame direto, fácil, rápido, o diagnóstico é feito na hora, no consultório, então o paciente já chega, já faz o exame e já sai com a receita. Então é uma coisa assim muito prática e muito esclarecedora, porque na ausência de um fungo na pele, eu posso entrar com tratamento para lesões mais específicas, até com anti-inflamatórios e corticoides, que eu sei que eu não vou agravar aquela lesão. Agora, se é uma lesão especificamente fúngica, então o tratamento é bem direcionado para o fungo. E o fungo, de uma maneira geral, ele é um tratamentozinho chato, principalmente quando pega em unha, né, doutora? Exatamente. Aquele fungo de unha, a gente sabe que é um tratamento aí arrastado de meses e eu acho que tem até uma foto... É a foto número 7, número exatamente. 7, né? E realmente tem que se fazer exame do fígado antes, porque ele tem uma carga grande, ele acaba causando aí um aumento das enzimas hepáticas, né? Demora meses para sarar esse tipo de infecção por fungo. Geralmente quando vem uma unha comprometida assim, às vezes você pode até tentar fazer um exame de fungo direto, mas não acha, porque o fungo ele está localizado mais na proximidade da base da unha, então a gente não tem como atingir aquela região, então o diagnóstico é mais clínico, né? E realmente uma unha, quando ela tem mais de 50% dela doente, é indicativo de fazer um tratamento via oral. E esse tratamento oral, ele pode demorar de 3 a 6 meses. Depende do grau do acometimento da unha. E algumas vezes até associado com um esmalte antifúngico ou um medicamento tópico, soluções antifúngicas para acelerar a morte do fungo. A troca dessa unha é que é demorada. Retirar a unha não agiliza? Não agiliza, não trata às vezes o leito ungueal, nem a matriz da unha quando ela está acometida. Então, e você expõe um leito doente, você pode ter traumas, aí uma série de complicações. Então, hoje em dia o tratamento de retirar a unha não é feito, não poupa um tratamento direcionado para o fungo, né? Então, muitas vezes o indivíduo que deixa muito tempo a unha para chegar nesse estado que está esta daí, o tratamento fica um tratamento muito mais prolongado, trazendo até danos depois, posterior, até para o próprio organismo. Isso que você falou é verdade. Toda vez que vai instituir um tratamento oral para a unha que tem o fungo, é adequado fazer uma dosagem das enzimas hepáticas, porque toda a medicação passa pelo fígado e o antifúngico vai ser dado em doses altas e uma dose prolongada. Então a gente faz um monitoramento, né, da função do fígado. Na impossibilidade do indivíduo poder tomar o medicamento oral, o tratamento é bem mais arrastado, porque até o medicamento tópico, seja esmalte ou de pingar, atingir a origem daquele fungo, ele vai levar meses. Então você não tem não é de fácil acesso quando não é via oral. Então o tratamento fica muito mais demorado. Aí tem que ter paciência e persistência. Quando não pode então fazer esses tratamentos via oral para a unha, o creme ou esses esmaltes não conseguem penetrar tanto na unha, não conseguem ter um tratamento tão rápido. Quando a unha está oca, descolada, então aquele de pingar é bem fácil, né? Agora aquelas lâminas grossas, aquelas unhas espessas, esverdeadas até, cheia de material córneo, né, que é a pele morta com fungo, aí tem o esmalte, que ele tem uma penetração na lâmina de uma eficácia maior do que o de pingar, mas ainda menor do que o de tomar.
Então, muitas vezes eu associo, para encurtar um tratamento oral, já o via tópica, seja por esmalte ou de solução. Certo. Doutora, de uma maneira geral, as infecções fúngicas, as micoses de pele são bem mais fáceis de tratar do que a de unha. Bem mais. Bem mais rápidas também. Bem mais rápido. O tratamento de pele dura 45 dias. Porque 45 dias é o tempo do fungo filhote, que é o esporo, se transformar num adulto. Só que geralmente as pessoas veem que já está melhor, param. Então essa interrupção do tratamento faz com que o fungo crie resistência àquela droga. E aí você volta a ter um fungo mais potente, tem que usar remédios mais caros, por um tempo até mais prolongado. Então, geralmente, esse tratamento para essas micoses de pele é de 45 dias. Em média são 45 dias. Quando eu associo via oral, depende do caso, eu encurto para uns 30 dias, mas de praxe, tratamento de micose de pele, são 45 dias. Isso é importantíssimo, porque a senhora falou que o maior inimigo do dermatologista nesses casos é a automedicação. O indivíduo vai em qualquer drogaria, farmácia, compra lá um cremezinho, em questão de 7 dias já está praticamente zerado. À base de corticoide e algum tipo de antifúngico. Ele não sabe se serve para o fungo dele. Exato. Mas como o corticoide mascara, melhora rápido. Isso. Então, na verdade, ele está dando substrato para que esse fungo piore cada vez mais. Porque quando ele volta, a ausência de lesão não quer dizer que o fungo foi totalmente eliminado. Então, a ausência da lesão, a pessoa pensa, acabou o tratamento, ela interrompe. Aí, quando aquele fungo volta a crescer, já selecionado, um fungo mais forte, ela volta a usar aquela medicação até chegar no nosso consultório. Muitas vezes ela se automedicou por 2, 3 vezes. Então você vai criando resistência ao fungo e o fungo vai ficando cada vez mais dentro da pele e aí a gente vai tendo que associar medicações. Doutora, de uma maneira geral, eu acho que tem fungo que tem predileção pelos pés, pela área crural, por outras áreas. Como que trata-se aí, de uma maneira geral, esses pacientes? Então, casos precoces, onde você já tem vamos dizer assim, uma lesão que há 15 dias não melhora, né? Porque nem tudo que coce, descama é fungo, né? Certo. Então, assim, quando você tem uma lesão persistente por umas 2 semanas e que está aumentando em área, em extensão, o tratamento ele é geralmente feito só cutâneo, só localizado, né? Com creme ou antifúngico em solução, depende do local, e o tempo não muda. O tempo geralmente eu dou realmente os 45 dias, né, realmente para garantir. Isso não impede uma recidiva, né, porque como a gente falou no começo, o fungo habita o nosso corpo, né? Então unha então é o tratamento que você faz o ano inteiro. Teve uma queda de resistência, um dissabor, uma perda familiar, caiu sua resistência, você pode ter aquela unha comprometida de novo. Mas aí se pegar logo no comecinho, aquele descolamento lateral, a gente já consegue fazer um tratamento precoce, aí é até a troca da unha. Aí para a unha você foge dos 45 dias, aí é um tratamento prolongado. Certo. É importante isso que a senhora está dizendo, de, em primeiro lugar, não fazer automedicação. Eu acho que é o mais importante do que nós falamos aqui, porque realmente está mascarando algo que está vindo e vindo pior. Em segundo lugar, fazer o tratamento pelo tempo indicado pelo profissional. Mas depois de 10 dias melhorou. Exato. Não tem problema. Tem que tratar os 45 dias, tem que tratar os 45 dias. E eu gostaria que a senhora deixasse uma dica para que o pessoal prevenisse o aparecimento desses fungos. O que dá para fazer, principalmente nessa época de verão? Piscina, praia, muitas vezes um banho mais prolongado. O que dá para fazer para prevenir o aparecimento? Bom, primeiro, que acho que é super importante, vou aproveitar, é não usar esses sabonetes bactericidas, porque eles alteram totalmente a nossa flora cutânea, que nos defende de agentes patogênicos. Então, sabonete infantil, banho rápido, sem bucha, aguinha morna, aí você preserva a flora natural e mantém as defesas da pele. Então, assim,
Saiu do banho, se enxuga direitinho, as dobras, se é mais gordinho, se tem o pé que sua mais, põe um talco depois do banho, talco em virilha, talco debaixo das mamas, criança também que transpira muito, talquinho no pescoço. Então, assim, são áreas úmidas que você tem que manter a umidade natural controlada. Se precisar, tem que trocar de meia durante o dia, troca-se de meia. Se precisar tomar um banho no meio do dia para trocar de roupa íntima, então... E não ficar nem com camiseta molhada depois da piscina, mulher que fica com os cabelos molhados em cima das costas. Geralmente você tem um aumento da incidência da ptiríase porque o fungo habita o cabelo, cai na pele das costas, que está molhada, tem a gordura e a pele está quente, o fungo desenvolve, né? Então esses são os cuidados. Higiene básica, né? 2 banhinhos por dia, se enxuga direitinho, usar sabonete de preferência os infantis e procurar sempre estar com a pele seca se a pessoa tem muita transpiração. Então trocar roupa, ficar mais à vontade. Legal, eu acho que isso é importantíssimo. Esses cuidados, você, nosso telespectador que teve esse tipo de informação, deve passar para familiares, vizinhos. Isso daí é importantíssimo para prevenir esse tipo de infecção. E mais uma vez, reforçando o que a doutora falou, automedicação, por favor, você se achar suficientemente capaz para tratar isso daí é seríssimo. Muitas vezes, entrar com uma medicação oral antifúngica pode trazer um dano muito sério para o teu fígado. Então você às vezes nem pode usar isso daí. E se você arrastar muito esse tratamento, o dano muitas vezes pode ser irreparável. Não tratar automedicação, não fazer automedicação e tratar pelos 45 dias, além da higiene pessoal. Isso daí ajuda bastante. É isso mesmo, doutor? Exatamente. Então tá joia. Eu gostaria muito de agradecer a presença da doutora Eliana aqui no nosso estúdio. Tenho certeza que o nosso telespectador teve informações importantes e se ainda assim restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar aqui para a TV Prevê. Tenho certeza que a doutora terá o maior prazer em respondê-las. A vocês que nos assistiram, muito obrigado e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos para mais um Prevê Saúde. Tchau.